uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Não nos permita, Jesus, sair daqui sem nós estarmos incendiados pela Tua presença. Não permita, Pai, que ninguém saia daqui nessa manhã sem estar com o coração apaixonado por Ti. Nos envolva no ambiente da Tua adoração, Jesus. Envolva a Tua igreja, Pai, no ambiente da Tua adoração. Envolva a Tua igreja no ambiente da Tua adoração. Vem nos envolvendo, Espírito. Vem nos envolvendo, Espírito. Nos envolvendo, Espírito. Nos envolvendo, nos envolvendo. Seja envolto na presença de Jesus. Seja envolvido na presença de Jesus. Senta aí, senta aí. Vem, Espírito Santo. Quem aqui está satisfeito? Faz assim, levanta a mão. Tem algum satisfeito? Quem aqui está insatisfeito? Faz assim. O pior é quem não levantou a mão para nada, que não está insatisfeito ou também não está satisfeito. Esse é o pior, Rafa. Porque a satisfação denuncia que nós encontramos um lugar da plenitude da presença.
A insatisfação denuncia que ainda nós não encontramos, mas nós estamos insatisfeitos e desejosos. Mas o pior é quando o espírito da indiferença entra dentro do nosso coração. Porque aí o espírito da indiferença nos faz acreditar que Deus é um amuleto. Sempre disse isso aqui, Deus não é um amuleto para a gente dar um beijinho e fazer um pedido. Não, Deus é um ser relacional, que desde a criação procura no homem alguém para se relacionar com Ele. Deus é alguém que busca ser relacional conosco e nós só precisamos dizer sim. Nós só precisamos abrir o nosso coração e falar: Jesus, se é desse jeito eu vou fazer isso aqui. Se é desse jeito que eu preciso me relacionar, eu vou me relacionar. Se o Senhor quer que eu me relacione, eu vou me relacionar com você, mais nada. Como eu disse aqui de manhã, desde de manhã nós estamos dizendo isso aqui, a nossa oração. O problema da nossa geração é achar que tem escolha. Para muitas coisas na vida, querido, nós temos escolha. A roupa que você está vestindo hoje, você escolheu. Você abriu o teu guarda-roupa e falou assim: eu vou com essa, porque nessa eu vou ficar bonito ou bem apresentável. Ou no nosso caso aqui, menos feio. Vou com essa roupa aqui porque eu vou ficar menos feio. Só que no ambiente da eternidade a gente não tem escolha. Ou nós passaremos a eternidade com Ele ou longe dEle. Não tem um meio termo. Eu vou ficar olhando de cantinho. Não tem como olhar de cantinho. Eu vou ficar aqui só bisbilhotando e observando. Não tem, querido. No ambiente do cristianismo de Jesus Cristo, não da religião. No cristianismo nós não temos escolha. Ou nós servimos a Ele ou nós não servimos a Ele. Ou nós escolhemos amá-lo ou nós não amamos. Ou nós escolhemos a entrarmos no ambiente que nós iremos deixar tudo para trás. As nossas convicções, as nossas vidas, tudo. Fazer o que for preciso, como nós cantamos aqui. Fazer o que for preciso para ver Ele, ou a gente não vai ver. O nosso problema é achar que nós temos escolha. Não temos escolha, querido. Se Cristo nos libertou do pecado, a presença dele vai nos escravizar. E eu falo para você, quando nós somos escravos por devoção a Cristo, é a melhor coisa que tem. Quando nós entramos em um ambiente do senhorio de Jesus Cristo, não tem coisa melhor. Quando nós entramos num ambiente onde Ele se torna o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, o Senhor dos nossos corações, não há prisões e grilhões que ficam de pé diante da nossa presença. Quando nós estamos debaixo da soberania de Jesus Cristo, querido, não tem coisa humana, não tem capeta o que for que nos impede de nos relacionarmos com Ele. E eu digo para você, querido, a palavra de Deus diz que nada nos separa do amor dEle. Nada, não há altura, não há profundidade, não há temor, não há nada que nos separa do amor dEle. A única coisa hoje que tem nos separado do amor dEle é nós acharmos que nós temos escolha e nós acharmos que nós podemos nos colocar diante dele quando nós queremos e como nós queremos. Não, querido, nessa manhã ou nós nos dobramos na presença dele, ou o Espírito Santo pode nos quebrar, pode nos fazer prostrarmos diante da tua presença, ou nós nos colocamos de livre e espontânea vontade diante da presença dele, ou nos quebre, Espírito Santo, nos faça dobrarmos diante da tua soberania. Espírito Santo, hoje é dia dos pais, né? Quem aqui é pai, levanta a mão assim. Parabéns pelo teu dia, querido. Amém? Eu queria ser temático. Queria muito ser temático. Tem alguns dias específicos que as pessoas vai pregar. No dia das mães, eu lembro quem você vai pregar para as mamães. Eu falei, a gente prega para elas todo dia, para os pais todo dia. Queria ser temático. Mas o problema é que a temática que entrou dentro da igreja removeu o profético. O profético não trabalha com a temática. O profético trabalha com a realidade dos céus. E você pode ter certeza, hoje nós estamos aqui celebrando o dia dos pais. E no céu há um clamor para que se levante pais de verdade, que dê destino para os filhos, que seja uma resposta para a nação. Nós estamos celebrando o dia dos pais e há um clamor para que os pais se levantem e dê destino para os filhos. Pais habilitados que dê destino para que os filhos cumpram aquilo que é estabelecido no padrão do reino dos céus. Não vou nem entrar nisso não, porque senão nós vamos deixar triste aqui. Ou talvez eu entre.
Mas se há um clamor dentro do meu coração, é para que se levante homens. Eu estou falando agora para os homens. Que se levante homens de verdade. Que diga: eu não vou negociar a minha família, eu não vou negociar a minha casa, eu não vou negociar os princípios da palavra de Deus por nada. Eu me lançarei no altar pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha família. Eu entrarei em um ambiente de devoção extrema, para que nada toque a minha casa, a minha família. Eu clamo para que se levante homens com esse desejo no coração. Posso ouvir um amém? Amém. Esse é o clamor para os pais da nossa casa. Feliz Dia dos Pais para vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Não teria como gerar sem um pai também, né? A mãe que gera, mas quem fecunda é o pai, então não é conjunto. Então glória a Deus pela vida dos pais, amém? Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Eu vou começar por aqui. Melhor dizendo, vai lá em Gênesis capítulo 4. Vou ler o capítulo 4 inteiro de Gênesis, nós vamos começar daqui. Vou ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 4, querido. Não está muito longe para você achar não, tá bom? Qualquer coisa, fecha a sua Bíblia e abre de novo aí nas primeiras folhas aí, tá bom? Você que tem uma Bíblia igual a minha, que muita gente tem, na página 16, tá bom? 17. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse a ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: aonde está o teu irmão Abel? Aonde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, e você será um fugitivo errante pelo mundo. Versículo 13. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Que viesse a encontrar o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra da peregrinação, a leste do Éden. Versículo 17. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujalel, e Meujalel a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jubal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. 21.
O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um outro filho chamado Tubacaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubacaim teve uma irmã chamada Namá. Disse Lameque às suas mulheres: Adá e Zila, ouça-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Versículo 25. Novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, alguém que a chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho como substituto de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E o que aconteceu a partir da época de Enos? Lê aqui o finalzinho do versículo 26, no telão aqui comigo. O que aconteceu no finalzinho? Vamos ler o versículo inteiro junto no 3. 1, 2, 3. Vamos ler de novo? A gente começa o capítulo com uma oferta, leva para um homicídio, leva para uma proliferação da raça humana e termina com uma geração que invoca o nome do Senhor. Termina com a geração de Enos, homens que invocam a glória do Senhor, a presença. No original fala homens que intercedem, que proclamam, homens que não são satisfeitos com as coisas naturais e buscam as coisas eternas. Enos, na naturalidade do nome, diz raça humana. E eu entendo que Deus ele nunca quis ou não quer apenas ser aclamado e proclamado pelos anjos. Se entrarmos em um ambiente da eternidade agora, nós ouviremos uma canção que expressa com clareza aquilo que Deus é. Se os anjos hoje estão na eternidade clamando o nome dele como santo, é porque os anjos não conhecem a faceta bondosa de Deus para clamar que ele é bondoso. Eles conhecem um Deus santo e é por isso que eles clamam que ele é santo. Eles clamam um Deus digno de glória e de compaixão e de poder, por isso que eles dão glória a Deus por aquilo que ele é. Mas invocar o nome do Senhor em meio ao caos, essa responsabilidade foi dada para a raça humana. Invocar a Deus em meio a um contexto totalmente adverso foi dado a mim com você não como um dever apenas, mas como um privilégio. Nós temos o privilégio de invocarmos e proclamarmos a Deus. E é engraçado quando a gente fala invocar, a gente já começa a criar teorias na nossa cabeça, né? A gente já começa a falar: meu Deus, mas essa palavra aí não é usada em outras religiões e outras culturas, querido. Tudo foi Deus que fez. Se nós estamos lendo que uma geração começou a invocar a Deus, por que nós não invocaremos? Se nós estamos ouvindo e vendo que uma geração que substituiu alguém que foi derramado o sangue dele inocente na terra, se levantou uma geração que clamava a presença de Deus, quem dirá nós que o sangue que nos trouxe aqui foi o de Jesus Cristo? Quem dirá nós não invocaremos ele, se quem o sangue que hoje nos purificou é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue do santo, é o sangue daquele que não tem pecado, é o sangue daquele que é puro, é o sangue daquele que não merecia, mas foi para a cruz do Calvário, para que eu e você nessa manhã pudéssemos nos colocar aqui, não como se estivéssemos em uma casa de espetáculo, mas com a consciência dizendo: se o sangue me libertou, eu sou livre para invocar e proclamar a presença dele nesta terra. Agora pensa comigo, como que uma geração se levantaria para invocar a Deus se ela foi levantada para substituir um homem que foi morto? Agora você imagina Enos perguntando para ele: papai, cadê o titio Abel? Nós ouvimos falar que nós tínhamos um titio Abel. E aí Sete olhando para Adão falando: ô pai, cadê o que aconteceu com Abel?
Pensa comigo, Renan, pensa comigo. Ele olhando e falando assim, cadê Abel, pai? O que aconteceu com Abel? Falou assim, Caim matou ele. Mas por que eles brigaram? Não, porque eles foram para um culto. E Caim não aceitou, que Deus aceitou mais a oferta de Abel do que dele. Mas ele fala, mas como assim foi para um culto? Eles foram oferecer algo perante a Deus, mas eles saíram daquele lugar com um assassinato nas costas. Mas como assim? O ambiente da presença e o ambiente do culto não deveria trazer vida, sim, querido. Precisa trazer vida, mas quando as nossas prioridades estão à frente do coletivo, aquilo que deveria vivificar toda uma comunidade começa a trazer morte. Quando aquilo que nós estamos fazendo é pedindo para Jesus tocar a nossa vida, pode ser que a gente gera morte em tudo aquilo que está em volta. Quando nós falamos, Jesus, eu preciso de Ti, eu quero a Ti, Jesus fala, querido, você não é a última traquinas do pacote não, querido. Se não for para vivificar a igreja inteira, Jesus não vai vivificar um homem só, porque tudo aquilo que Deus derrama no coletivo. Tudo que Deus faz, Jesus faz por intermédio da igreja. E aí você pensa comigo, Deus falando, não, eu aceitei a oração melhor do Renan. E eu olhando assim, falando, eu vou matar esse abençoado. E é engraçado que Abel foi levado para ser morto no ambiente onde Caim cultivava aquilo que ele ofereceu para Deus. Caim chamou Abel e falou, vem aqui no meu campo, vem aqui. Vem aqui aonde os meus bois estão, os meus gados estão. Não, perdão. Vem aqui aonde eu planto todas as minhas coisas, vem aqui. Traduzindo como um bom curioso, ele deve ter falado, vem aqui o que eu plantei, vem ver o que nasceu. Querido, eu quero que você ouça com atenção e guarde isso no teu coração. Não há mais espaço para nós buscarmos Deus de uma forma individualista. Se Deus não for para se manifestar no coletivo, não espere Ele manifestar no centro da tua vontade, porque Ele não vai. Tudo que Jesus vai fazer, Ele vai fazer por intermédio da igreja dEle. E a igreja de Jesus não tem intermediadores. Ele é o Senhor da igreja dEle. Ele é o rei da igreja dEle. Ele é o dono da igreja dEle. Então nós precisamos entender que tudo que Jesus vai fazer, Ele vai fazer por intermédio da igreja dEle. E a nossa geração é uma geração que carrega muitos traumas do passado. Hoje a gente vai conversar com muita gente, meu Deus, é tanto trauma que tem, que eu falo, não tem espaço para a vida não. Às vezes a gente fala com uns, quando você tem 13 anos, você faz tudo isso já. Aí você vai olhar, foi igual eu falei pro Tino, aí a gente vai olhar para as paternidades que existem, e a gente não pode culpar a paternidade corrompida que se levantou na última geração, porque também eles não tiveram pai. Todo o ambiente da orfandade é sanado na coletividade da igreja, guarde isso no teu coração. Todo o ambiente da orfandade é sanado na coletividade da igreja. Vou dizer mais uma vez, se você quiser anotar e guardar isso. Todo o ambiente da orfandade é sanado na coletividade da igreja. Porque é no ambiente da igreja que o órfão se torna filho. É no ambiente da igreja que a estéril se torna mãe de filhos. É no ambiente coletivo onde tudo aquilo que nós passamos é lançado no altar sanado. É no ambiente da coletividade. Se a gente não entender nisso aí, nós vamos estar fazendo igual a Caim todos os dias. Agora eu pergunto para você, nessa manhã friazinha que tá, qual que foi a motivação que você levantou para vir para a igreja? O que te moveu para levantar para vir aqui? Porque veio pregar, eu tenho certeza que não foi. Eu tenho convicção, porque nós não sabemos fazer nada. Ver os irmãos cantar, eu também acho que não foi, porque os irmãos nem ensaiam mais para cantar. Ver algumas coisas, não sei, mas qual que foi a motivação que fez você levantar cedo? Se a sua motivação for diferente do que buscar a Jesus, querido, você vai frustrar.
Você vai se frustrar, porque muito mais daquilo que Ele pode nos dar. O que importa para mim e para a sua vida é aquilo que Ele é quem Ele é. Muito mais daquilo que Ele poderia dar nas mãos para nós. Ele não vai dar mais, a mão dele está furadinha. Se Jesus estender a mão para você hoje, não vai ter nada na mão dele, a não ser um furo, para dizer para você: não tem nada nas minhas mãos. As minhas mãos foram furadas na cruz do Calvário, para você entender que muito mais importante do que aquilo que eu poderia te dar, o que importa é quem eu sou para você. Uma geração que invoca Jesus é uma geração que vai lançar no altar todas as frustrações. Pastor, você não conhece a minha história, querido. Graças a Deus. Pastor, você não sabe o que eu sofri. Tá bom, o que você vai fazer com o seu sofrimento? Pastor, você não sabe o que fizeram por mim. Tá bom, o que você vai fazer a partir de agora? Querido, muito mais importante daquilo que fizeram para você é o que você está fazendo a partir de agora. Nós não temos desculpas para continuar da mesma maneira que nós estamos. Nós temos um livre acesso ao trono da graça, aonde nós encontramos Jesus Cristo, e Jesus Cristo transforma todas as nossas vidas. Agora você imagina comigo lá, a geração de Enos falando: eu não vou invocar o nome dele não, porque um dia quando eu invocaram foram mortos. Agora você imagina comigo, tio, uma geração que não proclama por aquilo que passou no passado, por aquilo que passou. Uma geração que não entrega a verdade do coração, porque foi ferido lá atrás pela religião, querido. Se você foi ferido pela religião, com toda a modéstia e humildade no meu coração, você está numa casa onde o óleo de cura está jorrando há muito tempo. Existe um lugar que é o óleo da cura, o bálsamo de Gileade está sendo liberado há muito tempo. Talvez você já está curado, só falta você remover as ataduras e se colocar como um... Talvez você está todo aí enroladinho na faixa e dentro de você já não há mais cura, porque é muito mais fácil a gente falar tadinho de mim do que a gente falar: Jesus, o que passou eu sepulto no altar, o que passou eu coloco diante da tua presença, eu me levanto com uma nova vida, eu me levanto como novo do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos dar continuidade no sacrifício de Jesus. Sim. Quem que tem mais de 40 anos faz assim? Hoje isso é para você, querido. E quem tem menos de 40 anos faz assim também? É para você também. Só que nós não podemos mais colocar a desculpa na nossa pouca idade, nem na nossa muita idade. Abre comigo agora em Gênesis capítulo 11. Guarde aí. Uma geração que invoca a Deus, que proclama a presença. Guarda isso. Uma geração de proclamadores. Gênesis capítulo 11. Poxa vida, hein? Ó, versículo 26, a partir do versículo 26. Tá falando ali sobre a descendência de Sem. Mas para ganhar tempo eu vou lá no versículo 26. E aos 70 anos Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Guarde aí, 70 anos ele gerou Abraão. E essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Nor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Espírito Santo.
Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Versículo 30. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou o seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para? Mas ao chegarem a Arã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Da onde que o pai de Abraão se levantou e estava indo para onde? Repita comigo, Canaã, a terra da promessa. Você imagina comigo, ele gerou Abraão com 70 anos e viveu 205. Por 135 anos Abraão estava debaixo de uma paternidade que não lhe deu destino. Uma paternidade que até se levantou para entrar na terra que Deus prometeu. Mas no meio do caminho ela se frustrou com as percas e parou. Agora você imagina comigo 135 anos. Debaixo de uma paternidade que não legalizou para nada. 135 anos debaixo de alguém que nunca colocou a mão sobre ele e falou: vai para a terra que Deus te prometeu. Vai para a terra de Canaã. Vai para o lugar aonde Deus estabeleceu para nós. Vai para o lugar. Não. Foi necessário no capítulo 12 Deus falar com Abraão e tirar ele do contexto que ele estava e colocar ele em um ambiente de peregrinação para que a promessa para o povo de Deus viesse ser cumprida. Nós estamos debaixo de uma geração, querido, que está debaixo de uma paternidade que não legaliza mais, uma paternidade que não dá destino. Para você que é pai, para você que é mãe, eu falo, não importa se você vai dar tudo para os teus filhos, se você não dá um destino espiritual para eles, eles vão ser frustrados. Se você não todos os dias não colocar a mão na cabeça deles e declarar a presença do Senhor sobre a vida deles, eles serão frustrados. Mas você pode dizer: pastor, mas eu oro todos os dias para o meu filho. Glória a Deus por isso, querido. Mas o resultado da tua oração vai ser a evidência da tua devoção. Vai ser a evidência daquilo que você é. O teu filho pode ver todos os dias você saindo da tua casa para ir trabalhar, mas se ele não vê você todos os dias com o joelho no chão, com a Bíblia aberta, com as lágrimas nos olhos, com um coração apaixonado pela presença de Jesus, eles vão ser como Abraão, passarão anos e anos debaixo de uma paternidade que não gera. Debaixo de alguém que não gera, isso é a maior frustração de um filho. Nós estamos tratando com essa geração de agora. Essa geração de agora não sofre por faltas, ela não sofre mais por falta. A geração de um tempo para trás talvez foi privada de comida, privada de acesso, de muita coisa. A nossa geração não. A nossa geração tem tudo que ela precisa, mas talvez ela não tenha a paternidade que é colocada no coração para legalizar e fazer ela caminhar para a terra prometida, sem pegar atalhos, sem desistir no meio do caminho, sem parar, sem negociar, caminhando para Canaã, debaixo de uma paternidade que um dia legalizou. Espírito Santo, eu oro agora, se houver um espírito de Terá no nosso meio, venha ser sepultado, e a paternidade que um dia foi liberada sobre Abraão, venha ser liberada no nosso meio. E talvez você que ainda não consiga viver isso, pai, mãe, a culpa não é tua. A religião dos últimos anos ensinou a gente a adorar um amuleto. É por isso que você muito mais se preocupa em servir a Deus do que adorá-lo. É por isso que nós nos preocupamos muito mais com o castigo de Deus do que com a benevolência da glória dele. Nós nos preocupamos muito mais em não pecar e ser punido pelo pecado do que guardar a santidade para nos encontrarmos com Ele. Querido, Deus não é um Deus punitivo que a religião colocou, mas também Ele é um Deus justo, que sempre coloca diante de nós o caminho a ser escolhido. E hoje Jesus está chamando assim, ó: vem minha igreja, vem minha noiva se relacionar comigo, vem. Deixa eu fazer vocês gerarem frutos de justiça, deixa. Muita gente frustrada aqui entre nós. Não vou nem falar da cidade, estou falando entre nós aqui. Só que hoje nós vamos arrancar com as mãos essa frustração de dentro do teu coração.
Se um dia você não teve um pai que te legalizou, querido, hoje eu vou estar como Paulo a Timóteo. Nós iremos tocar na tua intimidade, hoje você vai sair daqui posicionado. Porque quando Paulo estava no fim da vida, Paulo não chamou os melhores discípulos. Ele chamou o único homem que um dia ele tocou na intimidade. E vai ser assim, querido. Deus não vai chamar os habilidosos nessa geração. Deus vai chamar aqueles que foram tocados na intimidade. Deus não vai chamar aqueles que são capacitados aos olhos humanos, mas aqueles que um dia colocou a intimidade para fora e disse: pode tocar, Deus. Se vai doer, que doa. Se vai me machucar, que machuque. Se vai me ferir, que fira. O importante é que você me toque e me legalize nessa manhã. Tadinho de Abraão, 135 anos. 135 anos. 135 anos. Não importa, querido, tanto tempo que você está estacionado. O importante é que hoje Jesus faz um convite para você se levantar. Se você se levanta, se você quiser. Não importa, querido, não importa. Ah, pastor, você não sabe, eu não tive o pai dentro da minha casa. Eu também não, querido. Meu pai foi meu avô, minha referência de pai foi meu avô. Meu pai não estava em casa. Chega essas épocas dos dias dos pais, eu até brinquei com a Ju na sexta-feira. Eu falei assim: nossa, os pais de hoje em dia vai nas festinhas da escola, porque na minha geração não ia. Ela falou: graças a Deus vai. Eu falei: nossa, então Deus está levantando uma geração de pais presentes, que só precisam agora encontrar também uma paternidade para legalizá-los. Ela falou: amor, vai, na minha turma lá vai todo mundo. Eu falei: nossa, glória a Deus por isso. Porque na minha época a gente olhava assim, às vezes encontrava a avó. Aí as crianças falavam: cadê seu pai? Eu falava: minha avó tá ali, tá bom. Minha avó vinha, chega com o pacotinho que ela passava no terminal. Sabe aqueles pacotinhos de marrom que tinha? Ela enchia aqueles pacotinhos marrom pequenininho de bala que vendia no terminal, aqueles negocinhos que ficavam do lado de fora, lembra? Aí como nós tá velho? Ficava do lado de fora as barraquinhas, lembra? Que comprava pela grade. Hoje em dia, se fazer isso, os caras correm para dentro do ônibus e fogem, não foge não? Pega a balinha e sai correndo. Por isso que não tem mais. Na nossa geração não, o pessoal confiava. Dava bala, você dava dinheiro. E ela chegava lá e... por muito tempo eu carreguei sobre isso como uma angústia, uma frustração. Hoje em dia não, querido. Hoje em dia nós entramos debaixo da paternidade de Deus e nós não temos mais falta de nada. Há uma suficiência na presença de Deus. Há uma suficiência na presença de Jesus. Mas você não teve frustrações, querido? Quem não tem frustrações? Nós temos frustração na paternidade, na maternidade, na irmandade, na colegagem, na amigagem. Tem frustração em tudo quanto é canto, querido. Mas eu volto a dizer: cabe a você se você vai querer continuar caminhando debaixo da frustração, ou você vai se levantar e deixar Deus tocar o teu coração. Mas pastor, eu sou velho, querido. Ainda quando você estiver respirando, ainda há esperança pelo Espírito Santo. Enquanto houver fôlego em nosso pulmão, ainda há esperança do Espírito Santo. Não há ninguém velho demais para se tornar o padrão de Deus, e nem novo demais para se levantar como um padrão. Ouça a voz do Espírito Santo e se coloque como um padrão eterno e celestial. Deus está levantando novamente os pais dessa geração. Porque uma coisa que nós temos aprendido: se Deus tem levantado uma geração extravagante nesses dias, e tem levantado uma geração diferente nesses dias, Ele não vai esquecer da geração que ficou para trás. Deus não sepulta uma para levantar a outra, porque o reino de Deus é totalmente transicional. Ele transiciona de uma geração para outra geração. E assim como a promessa de Malaquias, um dia Malaquias profetizou que nos últimos dias o coração dos filhos se converterá ao coração dos pais. Essa é a promessa que está latente dentro do meu coração. Não haverá avivamento da igreja se não houver uma conversão genuína de corações. Se pai e filhos não caminhar junto. Foi assim com o Messias aqui na terra. Ele não fez nada daquilo que o pai não estava fazendo. Ele não manifestou aquilo que ele era. Ele manifestou aquilo que o pai era. Jesus nunca esteve interessado em evidenciar quem ele era, mas tudo que ele fazia, ele apontava para o pai que ele tinha. Porque era necessário ele apontar para o pai, porque
porque a religião só conhecia um Deus, a religião não conhecia um ambiente de relacionamento. Querido, muito mais importante do que nós evidenciarmos as leis, é evidenciar a misericórdia de Jesus, é evidenciar a misericórdia de quem Ele é. E nós estamos clamando: Jesus, a geração que veio antes de nós, aviva ela, para elas transicionarem da melhor maneira para a nossa geração. Não nos deixe, Jesus, que os nossos pais morram sem ver o cumprimento da Tua palavra que um dia disseram sobre eles. Repita comigo assim: o reino de Deus é um ambiente aonde pais e filhos trabalham juntos. Mais uma vez, o reino de Deus é um ambiente aonde pais e filhos trabalham juntos. Pastor, mas eu não tenho um pai para trabalhar comigo. Querido, se torna um então. Né, André? Se tornar um pai. Né, Lari? Espírito Santo, vamos lá, deixa eu terminar, Espírito Santo. Se torne um pai, querido. Se torne uma mãe para essa geração. O problema é que a gente é perito em diagnosticar aquilo que a geração necessita, aquilo que a geração carece, mas nós não estamos dispostos o suficiente em se tornar uma resposta. Posso ofender um pouquinho, só para curar? Essa semana eu orei pela ela, falei: Jesus, alcance as prostitutas dessa cidade. Ele falou: para que vocês não têm compaixão com quem erra dentro? Eu falei, como assim, Jesus? Ele é. Muitas vezes o pecado se manifesta no meio da congregação, e a única coisa que a gente quer fazer é expulsar para fora, Lari. Então nós não podemos orar pelo perdido, sendo que às vezes o perdido está dentro de nós e a gente quer. Pastor, mas irrita, querido, tudo irrita na vida, se você não tiver com a ótica certa. Agora você imagina comigo, será que Jesus não ia ficar irritado com Pedro, não? Se Jesus fosse usar o padrão humano, ele tinha ido buscar outros discípulos na ressurreição. Porque ele mandou todo mundo permanecer, todo mundo correu. Agora você imagina comigo, Renan, Jesus no padrão humano, voltando depois da ressurreição com aquele meme do que tá o carinha com o negocinho aqui olhando assim, ó. Tipo, ué. Imagine comigo, Mar. Só que, querido, o avivamento que vai ser manifesto nos próximos dias será manifesto através da compaixão. Porque o avivamento não é para trazer movimento para a igreja, mas é para trazer vida, mas é para trazer esperança, mas é para ressuscitar aqueles que estão mortos. O avivamento de Atos capítulo 2 levou os discípulos a serem perseguidos, mas eles não se importavam com a perseguição, porque aonde eles abriam a boca gerava salvação. Querido, se a sua boca hoje não está sendo aberta para gerar salvação por onde você passa, desculpa a sinceridade, mas está na hora de você se converter de verdade, porque Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, eu não tenho direito de me envergonhar do evangelho, eu não posso me envergonhar do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. A geração que está se levantando vai ser a geração de Enos, que proclamarão a salvação do Rei dos Reis. Aí no Evangelho de Marcos, abre aí comigo rapidinho, eu vou terminar. Está me entendendo? Está me entendendo? Ah, Espírito Santo. Fala pro teu irmão do teu lado assim, fala: você se envergonha? Fala pra ele. Fala: você está envergonhado do evangelho? Fala para ele: cuidado. Talvez Jesus
está envergonhado de você também. Fala para ele assim, ó. Fala para ele, fala, a terra está desse jeito. Fala, os teus amigos estão perecendo. A tua família está indo para o inferno. E você está todo felizinho, achando que a vida é uma brincadeira. Fala para ele assim, ó. Tá na hora, querido. Fala, tá na hora. Tá na hora de se levantar como um proclamador do Evangelho de Cristo Jesus. Quem proclama o Evangelho de Cristo Jesus. Desculpa, querido, eu gosto de ser intenso mesmo. Eu lembro quando, antes de eu me converter nos meus domingos, eu saía de casa das 7 horas da manhã para jogar bola, voltava às 8 horas da noite, bêbado. Jogava às vezes 3 jogos por domingo. Saía de um campo e ia para outro, bebendo e fazendo um monte de coisa. Quando eu estava lá fora eu era intenso. Para que aqui eu vou ser molenga? Não, querido. Espírito Santo, remova o espírito bananão do nosso meio também. Pastor, mas eu sou tímido, querido. A timidez só tem espaço onde o Espírito não entrou com violência. A timidez só está onde o Espírito não avivou. E a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Querido, eu oro para que no nome de Jesus toda timidez seja removida do nosso meio. Toda timidez seja removida do nosso meio. Pastor, mas eu sou quietinho, querido. O Espírito Santo um dia habilitou Moisés. Ele diz, eu não sei falar. Moisés, não tem problema, o meu Espírito vai com você. Jesus, eu não sei falar. Não importa, não importa. Se o Espírito está conosco, não há o que temer. Escute. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Em Marcos capítulo 5, Jesus caminhando sobre toda a região, a Bíblia diz que chega um homem chamado Jairo e se prostra diante do pé de Jesus. Jairo, Tiagão, ele agarra os pés de Jesus. E eu fico imaginando no meio daquela multidão como essa, todo mundo só caminhando do ladinho de Jesus, sem ninguém interessado em chamar a atenção dele. Alguém que sai correndo no meio e lança nos pés de Jesus. Jesus olha, ué, o que foi? Ele falou, Jesus, a minha filha está na minha casa morrendo. Eu preciso que o Senhor vá comigo. Eu preciso que o Senhor adentre na minha casa comigo. Jairo poderia muito bem dizer para Jesus, Jesus, libera uma palavra para ela ser curada em casa. Mas muito mais importante do que salvar aquilo que estava dentro de casa, era a importância de Jesus adentrar dentro de casa. Porque se Jesus for evidenciado dentro do lar, querido, nada vai fazer a gente olhar para o lado, nada vai fazer a gente se desviar e se dispersar. Muito mais do que aquela menina se levantar, era necessário Jesus adentrar e eles todos conhecerem quem Jesus era. Jairo para Jesus. Só que quando para a movimentação de Jesus, a geração que estava gerando, que um dia gerou, estava fora do arraial, discerniu que Jesus estava parado por um clamor de um pai. Um pai desesperado para que Jesus adentrasse na casa dele. Aí se levanta quem fora do arraial? A mulher do fluxo de sangue. A mulher que fazia 12 anos que não gerava, fazia 12 anos que estava fora do arraial. Aí imagina comigo, 12 anos sem ver a família, sem ter uma intimidade com os amigos, 12 anos sofrendo por uma doença, e a Bíblia é clara, ela gastou tudo que ela tinha. Ela gastou todos os recursos com médicos para que ela voltasse a gerar novamente, e tudo isso foi em vão. É triste nós falarmos isso, mas a geração passada gastou tudo que tinha, tentando gerar e trazer uma benevolência que somente o Espírito Santo pode trazer. Trazer um benefício que somente o Espírito pode provocar. E quando Jairo para ela, é como se Jairo ativasse aquela mulher. Quando um pai se levanta em favor dos filhos, ele muda toda a situação que ele está em volta.
Querido, eu vou dizer para você, quando você se levantar como um pai, uma mãe do padrão do reino de Deus, você não vai somente tocar a tua casa, mas você vai tocar todo ao redor, da onde os teus filhos adentram. Os filhos de Deus, eles têm o poder de mudar a situação, não somente dentro de casa, mas todo lugar que ele passa. Não é, Cláudio? A gente precisa entender que nós temos esse poder. Agora pensa comigo, um adolescente não negociando os princípios dentro da escola. Enquanto todo mundo está dando um beijinho na boca, ele está falando, não, eu vou me guardar para o casamento. Aí fala, mas quem falou isso para você? Foi meu pai e minha mãe que me ensinou. Aí a gente vê todo mundo indo aí festejar, usar droga, beber. E a gente fala, não, eu estou guardado. Mas por que eu estou guardado? Porque dentro da minha casa há homem e mulher posicionados, atraindo a presença de Deus para a minha vida. Os filhos não negociarão se os pais também não negociarem. Pastor, mas meus filhos está difícil. Talvez ainda é a dureza no teu coração, e você ainda não se lançou aos pés de Jesus dizendo, Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha casa, Jesus, por favor. Entra na minha casa. Quando um pai se levanta em favor de um filho, querido, ele vai mudar tudo que está em volta. Aí, Rafa, você conhece a história? A mulher toca em Jesus. Jesus falou, é o poder. Por quê? Porque uma geração tocou na minha presença. E aí Jesus para tudo e fala, agora que eu não vou mesmo. Se a mulher não tivesse levantado, eu acho que Jesus ia estar até lá agora assim, ó, com a mão assim, ó. Quem foi? Jesus ia estar até hoje assim, ó. Quem foi que tocou nas minhas vestes? Quem foi que tocou em mim? Porque saiu o poder. E aquela geraçãozinha com a voz trêmula, porque um dia gerou, porque um dia viveu dizendo, eu tenho medo de falar que um dia eu estava quente, agora eu estou frio. Eu tenho medo de assumir que eu não estou mais queimando como eu estava, eu tenho medo. Ela fala, foi eu. Mas antes do Senhor falar alguma coisa, eu estou viva de novo. O meu ventre está gerando novamente. Eu posso caminhar como uma livre agora. Eu posso gerar e dar destino. Eu posso fazer muitas coisas. Agora vamos pegar o contexto de Jairo. Jairo olhando toda aquela situação. Se fosse na nossa geração, que palhaçada é essa? Eu cheguei primeiro. Que palhaçada é essa? Eu cheguei primeiro e o Senhor está conversando com essa mulher aí. Minha filha vai morrer. Agora imagina Jairo, quando os amigos de Jairo, o servo de Jairo chega e fala assim, não incomoda mais ele não, porque morreu. Lari, de verdade, se fosse na nossa geração, aquela mulher do fluxo de sangue tinha apanhado por Jairo. Hoje nós lutamos pela vida humana com tanta garra, que se acontece uma coisa dessa, nós ia querer bater no Jairo. Na mulher do fluxo de sangue, fala assim, eu vou bater no você, porque você atrapalhou. Porque quem chamou a atenção dele foi eu, quem fez ele parar foi eu, enquanto ele te curou a minha vida, minha filha morreu. Só que aí Jesus fala para Jairo, vou lá. Aonde você queria que eu fosse? Na minha casa, então na sua casa eu vou. Você entendeu que quando a filha de Jairo morreu, a esperança dele não estava na ressurreição da menina, mas estava a esperança de Jesus entrar dentro de casa? Você percebeu que quando a filha dele morreu, ele ainda continuou com o clamor, Jesus, entra na minha casa? Você parou para pensar que enquanto todo mundo falou, Jairo, ele morreu, ele falou assim, não importa, o importante é que ele adentra na minha casa. Querido, eu oro por uma geração que nada mais importa se não for Jesus adentrar dentro de casa. Eu oro pela uma geração que, assim como diz em Gênesis capítulo 18, se não me falha a memória, aonde o Senhor aparece para Abraão falando, você vai gerar. Abraão fala, mais importante do que eu gerar é se o Senhor sentar na mesa e comer comigo. É Deus falar para Abraão, falar assim, na próxima primavera, quando eu voltar, você terá um filho. Não me importa se eu vou ter filho. A única coisa que eu quero é que você adentre na minha casa, sente na minha mesa, coma da minha comida, que eu lave os teus pés e nada mais importa. Eu oro por uma geração, querido, que vai se alegrar em meio às perdas, porque sabe que o Evangelho de Cristo Jesus é maior do que qualquer coisa. É maior do que qualquer coisa. Eu oro para que se levante pais como Jairo, que cura uma geração que passou e ressuscita que estava dentro de casa. Escute, vou encerrar. Jairo adentra dentro de casa
E há um ambiente de histeria. É choro, é muita coisa. E é engraçado que quando todo mundo estava chorando pela perca, Jesus fala: calma, ela não morreu. Todo mundo começa a rir. Então não existia um clamor de verdade pela perca. Existia uma encenação. Existia um espetáculo ensaiado. Naquela época era normal pagar mulheres para chorar nos velórios. As choradeiras, eu não sei nem como que era, eu esqueci o nome. Mas era normal pagar, Andrezinho, mulheres para chorar no velório. Você acredita? Se minha avó estivesse viva, ela ganharia muito dinheiro nessa época. Porque tinha dia que ela pegava o ônibus lá no Nova Maria e ela falava: deixa eu ir lá no velório ver o que está acontecendo. E ela chegava dizendo: o morto estava tão bonito, com o bigode penteado, com a sobrancelha tão bem feita. Ela falava disso. Uma vez um tio meu morreu, ela tirou uma foto e pôs num quadro. Porque ela disse que ele estava muito lindo. Então minha avó nessa geração ia ficar rica, você acredita? Ela com as irmãzinhas que tinha lá na rua dela, Lara, ela ia ficar milionária. Vamos lá que tem um velório, vamos lá chorar. Só que Jesus não estava interessado no espetáculo. Jesus não estava interessado na choradeira. Deixa eu dizer algo para você: Jesus não está interessado no teu serviço. O teu serviço, se não houver um coração, é inútil, querido. Você está amontoando um monte de palha, e um dia ele vai vir com o sopro e vai dissipar tudo. Se o teu serviço não produzir fruto, o fruto não é para você comer, o fruto é para o irmão do teu lado. Nenhuma árvore que gera fruto come o fruto que ela gera. O fruto de uma árvore é para os outros. Querido, eu volto a dizer: pastor, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Querido, nós vamos sepultar essa vergonha hoje no altar, para que você se levante como uma voz para essa geração, para que você se levante como homem, como mulher para essa geração, como uma resposta, porque ainda a resposta para a sociedade caída é a igreja adornada de Cristo Jesus. A resposta para o caos é a igreja de Cristo Jesus. Aonde estão aqueles que se levantarão como Jairo, dizendo: entra na minha casa, Jesus, entra na minha casa, Jesus, entra na minha casa, Jesus. Querido, eu fiz uma oração para Jesus perigosa. Eu falei: Jesus, não me deixe mais pregar nenhum dia. E não deixa eu mais pregar indiferente com a realidade da terra. Que todas as vezes que eu subir no altar e pegar um microfone para falar do teu evangelho, entrar num ônibus, numa praça, onde for, que gere sede e fome nas pessoas. Eu falei: Jesus, eu quero uma geração 70. Uma geração que clama, uma geração apaixonada. Querido, Jesus está substituindo a igreja fria por uma igreja calorosa. Vai ter muita coisa que vai escandalizar os seus olhos, mas fique firme, porque Ele está no negócio. Vai se levantar muita gente para levantar a cadeira, jogar lá fora. Não se escandaliza não, fala: não é assim não, querido. É assim sim que vai ser a partir de agora. Porque nós estamos clamando pela presença de Jesus, e aonde a presença se manifesta, Ele bagunça tudo. Ele bagunça tudo. Ele bagunça tudo. Ele muda tudo de lugar, Ele transforma todas as coisas. Quando Ele adentrou na casa de Jairo, Ele falou: sai todo mundo, suma todo mundo, porque o lugar do milagre de Jesus não é um lugar de espetáculo. O lugar do avivamento não é um lugar de espetáculo. Escute. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Escute. Todos os meus filhos. Depois você lá, lê em Marcos capítulo 5, né? Jesus, ele pisa na casa, ele olha aquela multidão e ele fala: vocês precisam entender que não é na multidão que eu habito. Não é na multidão. Querido, eu vou dizer um negócio pra você, a sinceridade do meu coração. Tem às vezes quando a igreja está muito cheia, tem alguém que pergunta para mim: pastor, você está triste que a igreja está vazia? Eu falei: não, porque os famintos estão na casa. Você está triste porque muita gente faltou? Não,
Porque aqueles que têm fome, no dia que fala, vamos se colocar diante da presença de Deus, Ele rasga tudo para vir para cá. Hoje eu levantei 4h40 da manhã, querido, me levantei com autoridade, com fé, dizendo: Jesus, eu não estou indo lá preparar para pregar, eu estou indo lá porque eu te amo, Jesus, porque eu sou apaixonado por ti, Jesus. Tomamos aquele banho que a água parecia que não esquentava nunca. Saímos de lá aqui, sentado num boia. Falei, meu, eu podia ter trazido uma coberta, que parecia que eu estava no Polo Norte. Com 4 blusas e nada esquentava. Eu olhava para os irmãos tudo assim. Ainda eu falei para o Cauê, eu falei, num dia dos pais como esse, os pais, se têm um entendimento daquilo que eles são, eles iam ser os primeiros a estar aqui. Não é, Flávio? Fala, fica aqui, filho, em casa, que eu vou buscar para você. Mas não tem problema não, querido, nós estamos guardando a tua nudez e guardando a tua vida. Mas entenda que o lugar de espetáculo está sendo substituído pelo lugar de milagre. Aí Jesus manda todo mundo embora e fala para ficar só 5 pessoas. Pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. 5 pessoas. Para mim isso simboliza profeticamente os 5 ministérios da casa de Deus. Deus adentrando num lugar falando assim, agora eu vou operar, mas aquilo que eu opero vai ser através dos 5 ministérios. Vai ser através de pessoas fundamentadas trabalhando junto. E aí Jesus ele fala assim, ó, Talita Cumi, levanta aí. O que ele fala? Levanta aí. Só que depois que ela levanta e anda, Jesus dá uma responsabilidade para aqueles que viram o milagre. Alimenta ela. Querido, se você não está disposto a alimentar a geração que você está pedindo para Deus alcançar, não ore. Se você não estiver disposto a gastar a tua vida para cuidar da geração, não ore pela geração. Se você não estiver disposto a trabalhar para que essa geração encontre uma paternidade por Deus, vai fazer outra coisa, querido. Mas a igreja de Cristo Jesus não será mais um palco para espetáculo, mas será um lugar de avivamento e transformação pela glória de Cristo Jesus. Jesus ofende a gente mesmo, querido, mas é na ofensa que nós encontramos a resposta do nosso clamor. E eu oro que se levante pais habilitados, pais que não geravam, volte a gerar, filhos que estavam no leito adormecido, se levante, se levante, se levante. E é Ele, eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Sim, Espírito Santo, é por ti, Espírito Santo. Nós removemos agora, Jesus, a orfandade de Marília. Todo espírito órfão dessa cidade venha ser removido agora. Todo espírito órfão venha ser removido agora e venha ser liberado o espírito da paternidade de Deus. A paternidade de Deus. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu queria terminar em Ana, mas talvez a gente comece por ela semana que vem, não sei. Mas querido, volto a dizer,
Você não é velho demais para viver o padrão de Deus e nem novo demais para se levantar como padrão. Eu tenho muita alegria de nós caminharmos aqui em família. A maioria das famílias está toda aqui. Eu fico maravilhoso com isso, Rafa, porque não é normal mais. Mas você precisa entender, querido, que Deus está nos chamando para alimentar uma geração que talvez estava dentro de uma cama, morta, e que se levantou com fome. A geração que está se levantando é a geração faminta. Você entende que Jesus não descartou a geração que passou? A mulher do fluxo de sangue, Jesus falou: a tua fé te salvou. Ela adentrou na salvação. Mas a geração que se levantou, Jesus falou: alimente ela. Querido, a responsabilidade de alimentar a tua casa é sua. Se você alimentar a tua casa, capeta nenhum vai alimentar ela. Se você alimentar a tua casa, não há ideologia dos infernos que doutrina a tua casa. Homens que